Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as lutas ocidentais e depois vou passar um videozinho sobre a diferença das lutas orientais e as lutas ocidentais. Vamos lá? Lutas ocidentais. A gente vai aprender um pouquinho aqui aonde foi a origem. São referências de lutas mais modernas, como boxe, kickbox, capoeira e etc. Nesse tipo de luta, é comum ser utilizado o uso de alguns instrumentos, como temos o boxe, que utiliza a luva, por exemplo. Nesse tipo de lutas, a roupa é mais leve. É, as lutas orientais são antigas, né? E são conhecidas como judô, taekwondo, kung fu, entre outras. Nessa luta não se usa nenhum instrumento, tanto na defesa como no ataque. Essas lutas são típicas e é o kimono.
Que tal a gente aprender um pouquinho sobre as diferenças das lutas orientais e ocidentais? Nesse próximo vídeo a gente irá ver sobre algumas diferenças. A história das lutas ocidentais e orientais. Sua origem confunde-se com o desenvolvimento da civilização, quando, logo após o desenvolvimento da sua onda tecnológica agrícola, alguns começaram a acumular riquezas e poder, e com isso o surgimento de cobiça, inveja e o seu corolário, a agressão. A necessidade abriu com espaço para a profissionalização da proteção pessoal. Embora a versão mais conhecida da arte marcial, principalmente na história oriental, tenha como foco principal Bodhidharma, né? Então, gente, quando a gente fala sobre as artes marciais, a gente não lembra de como que ela surgiu, quem foram as primeiras, então isso já dá um norte pra gente, né? Que a gente vê que quando as pessoas começaram a acumular suas riquezas, elas tiveram pessoas que tiveram inveja, tiveram cobiça e tudo mais, ficaram um pouco mais agressivas, e aí tinham pessoas que utilizavam as artes marciais para proteção dos seus bens, né? Então a gente já vê que inicialmente era um outro objetivo quando eram utilizadas essas artes marciais. E aí a gente viu que com a profissionalização dessas lutas, a gente foi expandindo esse lado das artes marciais. E a gente falou sobre um cara, né, o nome complicado, Bodhidharma. Não sei se é assim que pronuncia, mas a gente vai falar um pouquinho dele. Vamos lá. É um monge indiano que, em viagem à China, orientou os monges chineses na prática do yoga e rudimentos da arte marcial indiana, o que caracterizou posteriormente na criação de estilo próprio pelos monges Shaolin. É sábio, historicamente, através da tradição oral e escavações arqueológicas, que o Kung Fu já existia na China há mais de 5.000 anos. Da China, esses conhecimentos se expandiram por quase toda a Ásia. Japão e Coreia também têm a tradição milenar em artes marciais. No Japão, destaca-se o judô, o karatê e seus estilos como Shotokan, Bishu-ryu, Shorin-ryu e o jiu-jitsu, né? O kendo e o aikido, né? E aí, quando a gente vai falar sobre essas artes marciais, tem uns nomes mais complicados que a gente não conhece. E isso é muito bom. Por quê? Porque a gente cria aquela curiosidade de vocês pesquisarem sobre essas artes marciais que vocês não conhecem. O que a gente já conhece, que já é mais popular entre a gente, que são das artes orientais que vieram para cá, né? Temos o judô, o karatê, o jiu-jitsu, né? O aikido. Todos esses a gente já tem um conhecimento, né? Mas para quem não tem, a gente vai dar aquela pesquisada para a gente poder aprofundar mais nesses conteúdos que a gente não conhece, para a gente ficar por dentro, né? E até mesmo tentar fazer a prática deles em casa mesmo. Então a gente vai continuar o que é, né, as artes marciais? Vamos lá. As artes marciais são um sistema de diversas lutas, que geralmente não tem o uso de arma de fogo ou do gênero. Nos últimos anos, as artes marciais são usadas para treinamentos policiais, defesa pessoal e também praticada como esporte. Nas artes marciais, tem as lutas orientais, que são as mais praticadas na China e no Japão, e nas lutas ocidentais. As lutas ocidentais, né? Elas são referentes às lutas mais modernas, como o boxe, o kickbox, capoeira, etc. Esse tipo de luta é comum ser utilizado o uso de alguns instrumentos, como o boxe, que utiliza luva, por exemplo, né? Nesses tipos de luta, a roupa ela é mais leve. Então, o que a gente pode entender? A gente já conseguiu diferenciar as lutas ocidentais e orientais, né? As orientais são aquelas praticadas mais no Japão, China, Ásia, e já as ocidentais são as lutas mais modernas. Não quer dizer que por lá eles não pratiquem, né? Mas são essas lutas que foram descobertas depois. E aí a gente viu que tem uma característica também, que também é utilizado alguns implementos, né? Como a luva, alguns tipos de roupas mais leves, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre as lutas orientais.
As lutas orientais são mais antigas, porém não são menos conhecidas de jeito nenhum. Alguns exemplos da luta oriental muito conhecidas são o judô, taekwondo da Coreia, o kung fu da China e entre outros. Nesse tipo de luta não se usa nenhum instrumento tanto de defesa quanto de ataque. Nessas lutas a roupa típica é o kimono. Aí nós temos as diferenças, né? No meio moderno, as lutas ocidentais foram feitas apenas para defesa pessoal, muito diferente das lutas orientais, que por sua vez eram para a prática de defesa pessoal e também para defender pessoas que não tinham o mesmo conhecimento da luta. As lutas ocidentais também tinham uso de instrumentos para defesa devido à brutalidade do esporte, diferente das lutas orientais que não usavam nenhum instrumento, quanto para a defesa nem para o ataque. As roupas das lutas ocidentais poderiam variar em roupas pesadas ou leves, como no boxe, né? Já nas lutas orientais, a roupa predominante era o kimono, né? Então, antes da gente for ir para o nosso exercitando, a gente tem que ver essas diferenças, né? São diferenças, assim, bem gritantes, né? Vamos dizer assim. As lutas ocidentais, elas foram feitas com propósitos de apenas defesa pessoal. As orientais, por sua vez, era para defesa pessoal, mas também era para ajudar as pessoas que não tinham conhecimento daquelas técnicas da luta, né? E lembrando que, vamos ver outra característica bem marcante, né? As roupas das ocidentais, elas se diferem, né? Roupas pesadas ou leves, difere também os seus instrumentos, que uns usam luva, outros não usam, e aí a gente vai vendo essas diferenças. Já nas orientais, tem um padrão, né? Vamos dizer assim, que é utilizado mais o kimono nas lutas e não tem uso de implemento nenhum, nem para defesa nem para o ataque. E a gente vai exercitar um pouco. Vamos lá. Coloque V de verdadeiro ou F de falso sobre as lutas orientais e ocidentais. Vamos lá. Na A, o Kung Fu tem sua origem na China há mais de 5.000 anos. B, o Jiu-Jitsu brasileiro é uma luta ocidental. C, as lutas ocidentais e orientais possuem o uso de arma de fogo. D, o boxe, o kickboxe, a capoeira e o wrestling são lutas ocidentais. Então, gente, vamos lá. A alternativa A, que a gente fala sobre o Kung Fu tem sua origem na China há mais de 5.000 anos, está correta, é verdadeira, né? Que a gente viu no nosso material de hoje. Letra B, o jiu-jitsu brasileiro é uma luta ocidental? Sim, quando a gente está falando de jiu-jitsu brasileiro, ele é uma luta ocidental, sim. C, então é verdadeiro, né? C, as lutas ocidentais e orientais possuem o uso de arma de fogo? Então, lembra que a gente falou que os orientais, eles não utilizavam nenhum tipo de implemento, nem quanto ataque quanto defesa, então a gente já vê que essa daí está incorreta, né? Então ela é falsa. E a letra D, o boxe, o kickboxe, a capoeira e o wrestling são lutas ocidentais corretas, são lutas mais modernas, né? Que tem uso de implementos e tudo mais. E aí a gente vai ter uma outra atividade, né? Vamos ver. De acordo com o entendimento do texto, pesquise e responda qual o nome da luta de cada imagem. Descreva se a luta é oriental ou ocidental. Então, a gente tem aí essa primeira imagem, letra A, tem a B, e nós temos outras também, né? A C, a D e a E. E aí, vocês vão dar uma olhada nessas imagens que a gente colocou aí, vão pesquisar quais são essas lutas, vão colocar no caderno de vocês, e aí vão explicar um pouco sobre essa luta, né? Caso vocês não encontrem de jeito nenhum, pergunta para o professor de vocês que ele vai ajudar. E aí, eu espero que vocês tenham entendido nossa aula de hoje. Pesquisem mais sobre as lutas que vocês não conhecem.
ficar